vou pegar aqui o gancho do seu comentário a respeito do Elon Musk, para pegar aqui uma aspa, né, do estrategista democrata Walid Shahid, ele que escreveu um artigo também no Substack e concedeu uma entrevista no Democracy Now!, falando o seguinte, né, inclusive comentando essa situação do Elon Musk, né, de um bilionário, de alguém que, na verdade, nem passou pelo escrutínio do Senado, mas manda mais que donos de agência, inclusive porque tem o poder de ordenar a demissão desses donos de agência nos Estados Unidos. E o Shahid diz o seguinte: então, se essa história estivesse acontecendo em algum lugar na Ásia Central ou na África, a mídia dos Estados Unidos, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, instituições internacionais provavelmente se refeririam a isso como um golpe. Um industrial bilionário que doou 300 milhões de dólares para uma campanha está instalando seus leais assessores em parte-chave da burocracia federal. E ele ainda diz o seguinte: este é essencialmente o manual de Vítor Orbán. A gente já escreveu, inclusive, a respeito de Vítor Orbán no Outras Palavras, entrevistou um ex-parlamentar ali do Congresso Nacional da Hungria, e ele descreve bem isso, principalmente essa aliança que o Vítor Orbán estabeleceu com alguns bilionários, com parte da elite, mas elite mesmo financeira ali da Hungria, para se manter no poder e para conseguir, na verdade, mover a sua agenda. Agora, a gente pode falar que o Donald Trump, nesse aspecto do Elon Musk, ele vai além do Vítor Orbán, porque nem Vítor Orbán colocou um bilionário ou alguém desse nível, criou um departamento que não existe, na verdade, que só tem esse nome de departamento, mas que na prática não é. A gente tem que lembrar que na prática ali, o Dodge. Opa, deu uma oscilada aqui a internet, agora eu acho que voltou. Então, mas na prática, ele não é sequer um funcionário dos Estados Unidos, ele não é do governo dos Estados Unidos, então é uma espécie de comitê de aconselhamento, só que a gente já viu que tem muito poder, que na prática não é simplesmente um órgão consultivo, é algo que delibera. E essa junção, pelo que a gente vê das primeiras medidas do Donald Trump, nós temos aí uma junção de Vítor Orbán com Javier Milei, né, o ultraliberalismo de um com o autoritarismo de outro, não que Milei também não seja autoritário, mas o viés autoritário e a metodologia do Orbán é muito semelhante com a que Trump implementa hoje nos Estados Unidos. Aliás, Trump cansou de elogiar Vítor Orbán, inclusive, né, em várias oportunidades. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui, inclusive, do que aconteceu ontem, para mostrar isso, né? Primeiro, nós tivemos aí a questão das tarifas, né? Trump impôs tarifas para o Canadá, para o México, para a China, e conseguiu ali se chegar a um acordo com o Canadá e o México, né? E nós vimos tanto a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, quanto o primeiro-ministro Justin Trudeau se comprometendo sempre com questões de segurança, porque isso é bom lembrar também para as pessoas. Quando o Trump faz essa imposição de tarifas, em tese, tudo teria que ter passado pelo Congresso. Só que Trump usou um artifício, um estratagema que diz o seguinte, na verdade: eu estou impondo essas tarifas por uma questão de segurança nacional. Né? Então, na prática, o que o Trump conseguiu foi uma desculpa para dizer: olha, o fentanil é a justificativa dos três ali. Estamos cuidando das nossas fronteiras, fentanil está entrando aqui, isso daqui é uma questão de ordem, uma questão de segurança, portanto, eu, sem autorização do Congresso, vou aumentar a tarifa de importação de produtos desses países. E foi o que ele fez. Então, Canadá e México se comprometeram a promover ações de controle de fronteira, de segurança, e aí a gente vê que, por mais que seja, né, a gente olhe, por exemplo, um estado menor como o México conseguindo negociar com os Estados Unidos, também na prática, tanto um governo quanto o outro acabam comprando e passando esses argumentos de Trump como se eles fossem reais. O que a China não fez, obviamente, porque aí, de novo, a gente tem que ver o tamanho da China não se compara nem com o México, nem com o Canadá. Mas isso a gente vai para outros detalhes. Quando o Trump, na verdade, põe essa questão, né, das tarifas e mesmo sabendo que vai prejudicar a economia dos Estados Unidos, você pensa, poxa, mas como é que a pessoa faz isso? Né? E aí eu lembrei de um artigo do Robert Reich, que também é um ex-membro do Partido Democrata, né? Hoje ele está muito mais à esquerda,
E aí ele fala justamente desse método, quando o Trump anuncia essa imposição de tarifas. Ele diz o seguinte, né? Na verdade, a verdadeira razão pela qual o Trump aumentou as tarifas é para mostrar ao mundo que ele está disposto a prejudicar economias menores, mesmo que isso signifique prejudicar a economia dos Estados Unidos. Então, o ponto de Donald Trump é o show. O ponto do Donald Trump é o show no seguinte sentido. Primeiro, ele mobiliza uma base eleitoral dele e mais, ele mostra ao mundo que pode. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não impus as tarifas para o Canadá e para o México, mas eu poderia. Tanto que eu fiz. Então, eu pego e volto atrás. Esse é um poder de dissuasão pelo medo que gera impactos muito severos. Primeiro, mostra um estilo, né, dizendo, olha, eu faço mesmo e depois é o famoso atiro primeiro e depois eu pergunto, e que foi realmente o que aconteceu, metaforicamente falando, obviamente, só que isso causa impactos já. E a gente vai ver essa matéria, por exemplo, do Toronto Star, que entrevista economistas, mostrando os efeitos que isso tem na economia canadense. A gente tem que lembrar que quando você está, e a gente sabe, por exemplo, por conta da situação de Cuba, quando você está do lado de um gigante, de uma potência aqui nos Estados Unidos, tudo o que acontece no seu país é também por conta de você estar nessa órbita. Então, o Canadá e o México têm uma economia muito integrada com a economia dos Estados Unidos. E quando o Trump toma essas medidas, né, faz essas ameaças, o Canadá e o México já têm um impacto só dele falar, né? Ontem, por exemplo, nessa matéria do Toronto Star que a gente está vendo, o economista-chefe do Conference Board of Canada, o Pedro Antunes, ele falou que a indústria automotiva provavelmente estaria entre as primeiras, né? Porque a gente sabe, inclusive, que tanto no México quanto no Canadá, boa parte do setor automotivo dos Estados Unidos, ele tem integração ali com as fábricas, com produção de autopeças, com produção ali da montagem desses automóveis. Então, teria ali, segundo ele, centenas de milhares de demissões, né, caso essas tarifas, é bom lembrar, é uma suspensão, né, pode ser, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, inclusive, provavelmente não vai ser levado a cabo isso, mas é bom ficar atento também. E, então, isso acarretaria, inclusive, né, nessas demissões, mas ele diz o seguinte agora, né, um outro economista, o Jim Stanford, ele fala, o risco que as empresas agora enfrentam, sabendo que Trump fará isso de novo, é substancial. E é aqui que o Canadá enfrenta uma emergência, mesmo que as tarifas não durem muito. Nunca tivemos um choque comercial fora de um período de guerra como este, desde a Grande Depressão. Então, estamos em um território desconhecido. O que acontece? O mundo fica atento. O mundo mostra que, na verdade, olha para os Estados Unidos e pensa, e agora? O que eu vou fazer? Né? E se ele vier para cima de mim? Como é que um empresário, como é que um industrial, como é que alguém que realmente se interessa por fazer investimentos no setor produtivo, por exemplo, do Canadá, vai olhar e pensar, poxa, eu quero fazer um investimento para 2, 3 anos, só que tem um cara aqui do lado, né, o vizinho, no caso, Donald Trump, que a gente não sabe o que vai fazer com o meu país. Então, você perde toda a certeza de investimentos por algo externo a você, né? No caso, a China, ela tem um poderio diferente, então ela conseguiu peitar os Estados Unidos, né? Também devolveu as tarifas, porque essas tarifas, inclusive sobre a China, já começam a valer a partir de hoje. Então, o Pequim já atingiu, por exemplo, as exportações de carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos com uma taxa de 15%, mirou ali o petróleo e equipamentos agrícolas com uma taxa de 10%, e a China provavelmente vai forçar os Estados Unidos a negociarem, porque ali a gente está falando de grandes compras, de grandes transações, e a conversa é outra. Só que já tivemos um outro efeito também, segundo a Bloomberg, né, que a gente, na verdade, foi muito pouco discutido, que é a posição da Índia, né? E a gente vê ali que o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, já está trabalhando para apaziguar o Trump e dizer assim, olha, vamos conversar, porque, veja bem, tal, a gente não quer problema com os Estados Unidos. Então, ele já acenou que vai entregar uma série rápida de concessões para a Casa Branca em questões que são centrais para a agenda do Trump, justamente para não sofrer com qualquer tipo de imposição de tarifas. Inclusive, o governo da Índia revelou uma revisão do seu regime tarifário, que inclui cortes impostos sobre importação de têxteis e motocicletas. Tem uma promessa de Nova Delhi também de aceitar milhares de imigrantes ilegais dos Estados Unidos e
Detalhe, manter o dólar como a sua moeda comercial. E aí a gente sabe que um dos grandes temores do Donald Trump é o eventual estabelecimento de outra moeda ou outras moedas, uma cesta de moedas que não seja o dólar nas negociações, principalmente do BRICS. Então, isso já causa, aparentemente, nós vamos ver o desenrolar das negociações, um racha dentro do BRICS, né, porque a gente está falando do país mais populoso do mundo, que é a Índia, né, que ultrapassou já a China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e eles estão dizendo, olha, a gente vai manter aqui o dólar como moeda. Então, toda essa movimentação do Trump, ela já tem um efeito impacto do ponto de vista externo. E aí, a gente tem que observar também o que acontece do ponto de vista interno, né? O Antônio, na análise dele, já mostrou o que é essa parceria com Elon Musk, né? De como existe uma tentativa de destruição do Estado dos Estados Unidos. Aí não é uma destruição só, uma destruição do estado de bem-estar social, dessa parte do estado de bem-estar social do Estado dos Estados Unidos. Agora, o que na prática se quer é a submissão do Estado a interesses privados, sejam do Musk, sejam de outros milionários, seja do próprio Donald Trump. A gente não pode esquecer que ele também é um bilionário que tem muitos negócios. Então, só nesse tempo, ele já congelou subsídios, empréstimos, assistência financeira federais, sinalizando desejo de desafiar o poder do Congresso, porque, como eu falei aqui na questão das tarifas, ele driblou o Congresso dos Estados Unidos com a história do fentanil, né, com estabelecendo que era uma questão de segurança nacional. Então, isso é muito grave. Ele já ofereceu renúncias, né, adiadas, né, esse programa de demissão voluntária também para funcionários públicos federais, demitiu 17 fiscais em agências independentes, quer dizer, ele desafiou de novo um estatuto que exige explicação ao Congresso com 30 dias de antecedência, demitiu promotores federais envolvidos em investigações relacionadas a ele, Donald Trump, e sugeriu ainda o expurgo de milhares de agentes do FBI. E ainda por cima assinou uma ordem executiva instruindo o procurador-geral a não aplicar a lei aprovada pelo Congresso, exigindo que o TikTok fosse vendido para uma empresa controladora chinesa. Isso não é porque ele é amigo do TikTok, é porque ele que assumiu o comando das negociações, das transações, para que a operação estadunidense do TikTok seja vendida para quem ele quiser, na prática, né? Ele e o parceiro dele, Elon Musk, inclusive, né? Então, a gente vê, algo bastante grave, porque você tem, do ponto de vista interno e externo, essa noção na verdade, de uma pessoa muito autoritária que quer implantar na prática um regime autoritário. Você tem ali os democratas hoje, que eles estão atônitos, eles perderam muita força e o resultado eleitoral mostra isso, não só que tiveram na prática uma candidatura improvisada com a Kamala Harris, não conseguiram se planejar, não conseguiram ter um projeto para o país, ficaram na defensiva e, de novo, a gente vê esse método da extrema-direita, de como eles conseguem pautar a agenda, de como eles conseguem promover a sua batalha cultural junto com essa batalha econômica, como a gente comentou ontem, que é o que Javier Milei tenta fazer, mas com um poderio muito menor e com muito menos competência do que faz Donald Trump e Elon Musk nos Estados Unidos. E aí nós pensamos o seguinte também, escuta, mas e o povo americano está gostando disso? O que ele está achando, né? E aí a gente não tem ainda pesquisas quantitativas nacionais, mas existem grupos focais, né? E um dos grupos focais, inclusive, né, o editor-chefe do Bulwark Sandstein mostra um desses grupos que diz o seguinte: o índice de aprovação de Trump já está em torno de 50%, que seria o mais alto que ele já teve, né? Embora ele tenha começado o seu mandato perdoando os manifestantes de 6 de janeiro, causando confusão em massa, alegou que as políticas de inclusão tinham causado o acidente de avião em Washington, quer dizer, nada disso abalou a popularidade dele. Os eleitores dos grupos focais dizem o seguinte: é bom ver alguém que finalmente está tomando atitudes, ou pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Então, a gente tem também esse elemento hoje do nosso cenário político, em que, às vezes, lideranças parecem mais integrantes de reality show, em que você já desconectou aquilo que o governo pode fazer por você, ou que você pode fazer, na verdade, pressionar o governo para realizar, e as pessoas veem mais um caractere, veem um personagem, um avatar.
E é isso que Donald Trump tem passado, a impressão de alguém ali que toma atitude, que na verdade está lutando pelos Estados Unidos, lutando pelo povo estadunidense, contra inimigos, a maioria deles todos imaginários, né? E a gente sabe que essa é outra estratégia da extrema-direita no mundo, de você criar inimigos, de dizer, olha, eles estão querendo nos destruir, e por enquanto está funcionando, porque você tem um Partido Democrata moado, você tem republicanos que foram, mesmo aqueles republicanos discordantes, eles foram silenciados e se silenciaram, inclusive, até um outro aspecto também que nós identificamos em outras partes do mundo, né? Como a extrema-direita consegue ter um discurso sedutor, e essa centro-direita, ou essa direita, que antes poderia se dizer democrática, agora ela simplesmente cede à extrema-direita, porque vê nisso uma possibilidade de lucro eleitoral também. Então, vai minguando essa centro-direita, essa direita, vai desaparecendo. O Partido Republicano hoje, ele é praticamente o partido do Donald Trump, ele não existe mais, essa é a verdade, a gente já percebia isso quando o Trump venceu as primárias da forma que venceu dentro da legenda. Então nós temos aí um projeto autoritário em construção, né? Aí alguém pode dizer ainda, mas tem limites, porque a democracia dos Estados Unidos já demonstrou todas as suas fragilidades e tudo aquilo que seria absurdo há pouco tempo está sendo normalizado. Então é importante que nós, não só, obviamente, os Estados Unidos, mas nós fiquemos atentos, porque mesmo esse arremedo de democracia, mesmo essa democracia formal, de novo, né, eu falo de democracia formal porque na prática não existe um aprofundamento de fato, mesmo esse arranjo democrático frágil dos Estados Unidos, que se demonstrou muito frágil, para surpresa de muita gente, ele está cedendo. Então, é importante a gente ver isso, não só os impactos dentro dos Estados Unidos, mas também os impactos na região, aqui na América Latina em especial, e no mundo de uma forma geral, Antônio.